Você costuma deixar as coisas importantes para depois? Você costuma empurrar com a barriga? Você costuma se ocupar o dia todinho, ai, se ocupa, faz mil e uma coisas, porém, as coisas que realmente importam, você chega no final do dia e é obrigada a dizer assim: puxa, eu não fiz o que era importante. Me ocupei o dia todo, fiz 1 milhão de coisas, mas o que eu tinha que ter feito mesmo eu não fiz. Deixei, empurrei. Por que será que a gente faz isso? Por que será que a gente acaba deixando o que é importante? Por que será que a gente se ocupa tanto nessa vida? Porque não é assim que as pessoas não façam. Elas fazem até demais. Porém, quando vai fazer o balanço do final do dia, o balanço no final da semana, no final do mês, no final do ano, percebe que as coisas importantes não fez. Isso é extremamente prejudicial para nós. Então, nossa palestra hoje, olha aí, ela vai dizer o quê? Por que deixamos tantas coisas importantes para depois? E eu quero que você já comece aí colocando na sua cabeça essa pergunta e tentando responder com aquilo que você já tem de conhecimento. Por que você deixa tanta coisa importante? Não estou falando de coisas que não são importantes, de coisas triviais. Estou falando de coisas importantes. Por que você deixa tantas coisas importantes para depois? Responde aí para você. Coloca aí para você o que você acha que te leva a isso, tá? E depois a gente vai conversando a respeito. Eu quero, antes de nós entrarmos no na nossa palestra especificamente, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Ó, tô diferente, né? Tô com o cabelinho ali, com corte diferente, porque esses dias eu dei uma mudadinha no meu corte do meu cabelo. Depois você fala até aí se ficou bom ou não. Quero ouvir sua opinião. Mas voltando ao nosso assunto, olha aí, eu quero falar um pouquinho da minha história e por que que eu deixei tantas coisas importantes para depois. Vou falar só um pouquinho, bem resumido, tá? Eu desde menina, assim, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de, assim, de coisas, né, de ler, de leitura, eu sempre gostei muito de tudo isso. Então, eu fui estudar, quando eu terminei meu colégio, eu fui fazer letras, eu fiz letras para ser uma professora de português, nunca exerci, mas fui. Depois eu fiz direito, depois eu fiz mais um monte de coisa, trabalhei durante muitos anos, a minha vida toda, assim, até uma boa parte dela eu trabalhei no serviço público. Depois de lá eu me aposentei e fui fazer outras coisas. Então, assim, eu nunca parei. A verdade é que eu sempre me ocupei, eu sempre fiz as coisas, eu sempre tive atividades. Só que, olha que coisa, eu estudei letras, não exerci. Eu estudei direito, não exerci advocacia. Eu estudei várias outras coisas, iniciei várias faculdades, não concluí, e assim eu fui indo. Por quê? Depois eu vim a entender o que acontecia comigo. Eu não fazia o que era realmente importante. Então, foi mil cursos, mil coisas, trabalhei bastante, me ocupava, passeei, viajei, várias coisas, mas todas as coisas que eu fazia, de verdade, não tinham, assim, um porquê. Eu fazia por fazer. Eu fazia a faculdade, fiz as duas faculdades porque alguém falou: ah, bacana, vamos fazer? Vamos, eu vou, vamos fazer. Aí fui fazer, fui estudar, gostava e tudo, mas assim, eu não pretendia trabalhar naquilo, eu só fiz porque eu queria ter alguma coisa a mais. Porque de verdade, sabe o que acontecia comigo? Eu não sabia onde eu queria chegar. Eu não sabia qual era o meu objetivo. Então, eu passei a minha vida toda pulando, vamos dizer, de galho em galho, de situação em situação, de coisa em coisa, porque eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia meus objetivos. Eu não sabia o que eu de verdade gostava de fazer. Eu sabia o que eu não gostava de fazer.
várias coisas que eu não gostava, mas eu não sabia o que de verdade eu gostava de fazer. Então eu ia deixando, ia fazendo uma coisa, fazendo outra, me divertindo aqui, passando tempo ali, sabe, gastando, né, minha energia, gastando meu dinheiro, gastando as coisas para fazer tarefas, atividades, realizar projetos que não tinham muito a ver comigo. Então, eu fui percebendo que me faltava isso, me faltava esse propósito. E fui descobrindo uma outra coisa também, e é por isso que eu estou aqui com você. Eu fui descobrindo que eu era uma pessoa procrastinadora. Sabe que eu vim a ouvir esta palavra quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Mas durante toda a minha vida, antes disso, eu nunca tinha ouvido essa palavra, procrastinação, procrastinador. Eu sabia que, na verdade, o que acontece? Eu deixava as coisas para depois. Eu fazia as coisas que eu gostava, que eu achava legal, né? Ou joia, top, fazia aquilo, e o que eu não gostava eu ia deixando. Coisas às vezes bobas, mas coisas importantes também. E aí, nisso, fui me enrolando e descobri essa palavra, procrastinação. Aí eu fui ver o que é isso, afinal de contas. O que é ser procrastinador? O que é a procrastinação? E olha, gente, comecei a ver que eu tinha um monte daquelas características. Pessoas que se ocupam demais, eu me ocupava. Ninguém pode dizer que você era uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa que não fazia as coisas. Muitíssimo pelo contrário. Eu me ocupava muito, eu fazia muita coisa, coisas ao mesmo tempo. Então, não é que eu não fazia, eu fazia. Então, eu era uma pessoa que fazia muitas coisas. O procrastinador, ele não é preguiçoso, ele faz um monte de coisas, né? Eu, assim, tinha coisas que eu ia fazer que davam mais trabalho, eu demorava bastante, eu me desanimava no meio da tarefa, aí eu parava, deixava aquela tarefa ali, aquela coisa ali, aquela situação ali, ia resolver outra situação, e assim por diante. Eu fui me tornando uma pessoa ao longo do tempo com resultados baseados nessas coisas que eu fazia, nesses hábitos, nessa mania, ou sei lá como que nós vamos chamar, mas nisso, nesse ato de procrastinar sempre, de sempre trabalhar muito, fazer muito, correr muito atrás, mas o que era de verdade importante eu deixava, fazia, às vezes não. Então, eu fui, ao longo de toda a minha vida, até algum tempo atrás, até eu entrar no desenvolvimento humano, e eu entrei no desenvolvimento humano há cerca de 8 anos atrás, tá? Aí é onde eu fui começar a entender o que acontecia comigo mesma. Eu entrei para ajudar pessoas e comecei a descobrir o que acontecia comigo mesma, que era essa tal da procrastinação, essa tal de coisa de que muitas pessoas, e eu me surpreendi porque são muitas pessoas mesmo, têm, que é o hábito de deixar as coisas importantes para depois, de se encher de tarefas, de se encher de obrigações, de se encher de coisas e não conseguir dar conta daquilo, de acabar largando de lado coisas que não deveriam ser largadas e assim por diante. Então, eu deixava as minhas coisas de lado. E no fim, eu entendi então por quê? Porque eu não tinha um propósito, eu não tinha um porquê fazer as coisas, e em segundo lugar, porque eu tinha o hábito da procrastinação. E o hábito da procrastinação, ele está muito ligado a isso, a gente não ter uma um propósito na nossa vida. Nós vamos ver isso na palestra agora, tá? Então, só falando um pouquinho da minha história e dizendo para vocês, eu sou, né? Ainda me considero, porque eu ainda não cheguei no ponto que eu quero, eu sou uma pessoa que procrastina. E eu sei o quanto isso me faz mal. E eu sei o quanto eu já perdi por causa disso. Eu sei quantos resultados eu tive que eram ruins, que poderiam ser infinitamente melhores do que foram por conta desse meu hábito. Eu sei coisas, relacionamentos que às vezes eu até deixava para lá porque eu não queria
Tipo, perder tempo, né? Por exemplo, perder um tempo porque dava trabalho, aquele relacionamento, aquelas coisas, então eu não queria o que desse trabalho, o que fosse, o que me exigisse minha energia mental, que exigisse a minha disposição, eu acabava meio que deixando. Por quê? Porque assim como uma criança, eu queria fazer as coisas legais. Eu queria fazer as coisas que me dessem prazer momentâneo. Essa é uma das coisas que o procrastinador faz também. Nós vamos Lá na frente nós vamos falar sobre isso. A gente gosta de fazer o que nos dá prazer, tá? Então, olha, resumindo a minha história, eu sou como você que está nesta palestra, que está aqui porque quer entender ou porque deixa tantas coisas importantes para depois. Se você está aqui porque você quer entender isso, talvez não, talvez você seja uma pessoa, como eu digo, uma pessoa focada, uma pessoa super produtiva, uma pessoa que sabe onde quer chegar, uma pessoa que já tem tudo organizado na sua vida. Então, talvez você seja essa pessoa e está aqui para nos assistir. Eu agradeço e continue conosco. Você é uma pessoa super bem-vinda. Mas eu acredito que a maioria que se interessa por esse tema são pessoas assim, que são pessoas como eu, pessoas que também estão passando pelos mesmos desafios, pelas mesmas coisas, não estão conseguindo ter foco, não estão conseguindo chegar até o final das suas atividades, estão perdendo tempo com várias coisas que não são importantes, que não são relevantes, estão gastando a sua energia com coisas inúteis, estão perdendo relacionamentos, estão tendo péssimos resultados no trabalho, estão vivendo uma vida financeira complicada, e tudo por quê? E várias outras coisas, né? E tudo por quê? Porque deixam as coisas importantes para depois. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre esse tema, e o que você quiser ir comentando, vai comentando aí que nós vamos ficar muito felizes aqui do outro lado, tá? Olha só, a primeira questão, a gente perguntou aqui, né, no slide anterior, nesse aqui, olha, por que deixamos tantas coisas para depois? É o nome da nossa palestra. Por que deixamos tantas coisas importantes para depois? Aí a gente vem nesse slide. Por quê? Porque a primeira questão que surge quando a gente vai falar sobre esse assunto é: afinal, o que é mais importante dentre tantas coisas que eu tenho que fazer? Porque, Vera, você está falando assim, fazendo a pergunta, porque você deixa tantas coisas importantes para depois, mas espera aí, eu faço um monte de coisas, como que eu vou saber, ou como que eu vou realmente ter um critério para entender quais são as coisas importantes? Dentre esse monte de coisa que eu faço um monte de coisa. Eu faço tarefa o dia inteiro, eu resolvo problema o dia inteiro, eu corro atrás de apagar incêndio o dia inteiro. E então, como que eu faço? Afinal de contas, o que é o mais importante dentre todas essas coisas a fazer? Essa é uma pergunta bacana, né? É uma pergunta bem interessante. Só que a gente não consegue descobrir o que é mais importante de verdade. Nós temos dificuldade para entender o que é mais importante de verdade na nossa vida. Eu te faço essa pergunta. O que é mais importante de verdade na sua vida? Pode ser que para uma pessoa seja visitar alguém, pode ser que para outros seja fazer uma viagem, pode ser que para outros seja terminar um projeto lá da sua faculdade, pode ser que para outros seja estudar, pode ser que para outros seja casar, seja namorar, seja passear, seja tantas coisas. Né? Então, como que eu consigo descobrir o que é mais importante de verdade? Porque para cada um, a importância está ligada a uma coisa diferente. Então, vamos continuar a entender um pouquinho isso? Então, veja, não conseguir identificar o que é mais importante acaba trazendo inúmeras consequências negativas para as pessoas. Este é o grande problema hoje. As pessoas procrastinam, as pessoas empurram com a barriga, as pessoas deixam as coisas para depois, as pessoas não têm bons resultados. Por quê?
porque elas não conseguem identificar o que é o mais importante. Então, traz inúmeras consequências. E consequências, eu gosto de frisar bem, negativas. Eu nem precisaria escrever essa palavra negativa aqui, porque você já entendeu que as consequências de não saber o que é mais importante é consequência negativa. Então, você já entendeu isso, mas eu gosto de frisar. Não conseguir identificar o que é mais importante acaba trazendo inúmeras consequências negativas para as pessoas. Você que está aí, você que não sabe o que identificar na sua vida o que de verdade é importante, você está trazendo várias consequências. Pode ser que você faça isso há pouco tempo ou há muito tempo. Pode ser que você já esteja há anos sem entender o que de fato é importante para você. Então, você já está há anos vivendo uma situação com consequências que você não gostaria de ter tido, vivendo situações, resultados que você não gostaria. Tendo um destino, tendo uma história na sua vida que você não gostaria de estar vivendo essa história. Você gostaria que sua história fosse outra, você gostaria que o seu destino fosse outro, mas você hoje está colhendo aquilo que você plantou lá atrás por não conseguir identificar o que é mais importante. Então, veja como isso é fundamental. A primeira coisa, então, vamos lá, a primeira coisa, então, que nós precisamos entender na nossa vida é o que realmente é o mais importante. Identificar isso. Mas eu ainda não consegui te dar a resposta, não é? Vamos para frente. Olha algumas das coisas que podem trazer, junto com essa dificuldade para entender o que é importante para você. Insegurança, pessoas inseguras, pessoas que às vezes vão fazer as coisas e não têm certeza se é aquilo, não tem certeza se devem ou se não devem. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma viagem, vou começar um relacionamento, eu vou terminar um relacionamento, eu vou comprar uma casa, eu vou vender uma casa, eu vou fazer um negócio, eu vou dispensar um funcionário, eu vou abrir uma empresa. Então, a pessoa fica insegura nas decisões, em tudo que ela tem que fazer, porque ela não sabe o que é mais importante. Essa é uma consequência muito desagradável que a pessoa tem, que a pessoa acaba passando. Decisões equivocadas, né? Dentro disso que eu acabei de falar. Decisões equivocadas. Eu não sei fazer, fico insegura quando ajo. Quando realmente decido fazer, acabo muitas vezes fazendo de uma maneira equivocada. E outra, às vezes eu quero fazer coisas, eu faço, né? Tomo decisões de fazer algumas coisas e aquelas coisas estão totalmente fora, totalmente longe do que de fato é importante para mim. Então, são decisões verdadeiramente equivocadas que vêm como consequência de você não saber o que é importante, de você deixar as coisas importantes para depois, porque você não sabe o que realmente é importante. Outra coisa, que é o quê? Ansiedade. Quem não conhece alguém ansioso? Diz que é o mal do século, a ansiedade. A ansiedade, ela está muito, mas muito relacionada com eu não ter certeza do que vai me acontecer no futuro. Eu ficar com medo do que vem pela frente. Eu ficar assim, sabe? Temendo o que vem pela frente, eu não sabendo se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim. Então, eu fico nessa ambiguidade, eu fico sem entender direito e acaba gerando o que em mim? Ansiedade. Eu fico com medo do meu futuro, eu fico com medo de perder isso, eu fico com medo de não ter aquilo, eu fico com medo de uma doença, eu fico com medo de tantas coisas. A ansiedade por não conseguir tomar aquelas decisões lá atrás, né, que me geraram, que por causa da insegurança eu acabei tomando decisões equivocadas, eu fico com medo disso ir se repetindo, então vai gerando uma ansiedade, vai gerando sentimentos em mim que não são bons, que só me trazem muitas vezes problemas graves. Olha só, muitas vezes trazem enfermidades. Então, vocês estão vendo? Vocês estão percebendo como é sério a gente não saber
o que é importante para nós? Eu decido com base no momento. Eu faço com base naquilo que eu acho que é. Eu tomo minhas decisões, minhas atitudes, traço os meus objetivos com base naquilo que eu acho que é assim, parece que isso é legal, eu gosto, está na moda. Hoje em dia, então, é tanta gente fazendo coisas porque está na moda. Ah, está na moda trabalhar com isso. Ah, está dando dinheiro fazer aquilo. Ah, não sei o que é legal isso. Então, a pessoa começa a ir nessa onda e gera tantos problemas, e aí vem até mesmo enfermidades, às vezes uma doença grave, às vezes uma doença emocional, às vezes, sabe, até uma dor no estômago, ai, quantas coisas, uma dor de cabeça, uma imunidade que baixa, tudo por quê? Porque eu vivo naquela minha luta, vivo naquela minha dúvida, vivo naquela situação de não entender direito onde eu quero chegar, de não entender direito o que é importante, né? Então, tudo isso vai trazendo problemas, relacionamentos destruídos, você começa a perceber que aquele relacionamento com aquela pessoa com quem você está não está fazendo sentido. E às vezes faz, mas você não está conseguindo ver um sentido ali. Então, são relacionamentos destruídos, porque também muitas pessoas não conseguem conviver com outras que são muito indecisas, que são imaturas, que não conseguem tomar decisões corretas, que vivem com ansiedade, que vivem com medo, acaba destruindo relacionamentos também. Não entender o que é importante de verdade para você pode até mesmo destruir seus relacionamentos. Entre tantas outras coisas, tá? Então, há muita coisa que se falar. Pessoas que não conseguem realizar as coisas importantes, em sua grande maioria, se sentem frustradas. Vou até parar de compartilhar um pouquinho aqui e vou aparecer eu. Você é uma pessoa frustrada? Você é uma pessoa que tem tantos sonhos, tantos projetos, que já quis fazer tanta coisa e que não consegue fazer? Você é uma pessoa que vê muitas vezes decisões que você tomou e aquelas decisões você pensa assim, puxa, eu tinha que ter ido por outro caminho, eu tinha que ter ido por outro lugar, não é nada disso, eu não queria nada disso, eu estou fazendo algo que eu não quero, eu estou num lugar que eu não quero, eu estou morando numa cidade que eu não desejo mais morar, estou dentro de um relacionamento que eu não quero, eu trabalho numa empresa que não é bacana, não era isso que eu queria, eu faço algo que não é da minha vontade. Você se sente assim? Porque é esse o sentimento, é frustração. A maior parte das pessoas que não sabem definir o que é importante para elas vivem tremendamente dentro de um mundo de frustração, dentro de um estado de frustração, sabe? E a frustração é muito ruim para a gente. Quantas vezes eu me senti frustrada porque eu queria algo, eu até busquei aquilo e aquilo não aconteceu, ou quando aconteceu, eu percebi que aquilo não tinha valor, que aquilo não funcionava para mim, que aquilo não me dava alegria, que aquilo não me trazia nenhum tipo de satisfação. Eu fui para cá, chego lá, não é aquilo, eu vou para outro lugar, não é aquilo, eu estudo, faço um curso, anos de investimento, de dinheiro, de tempo, de tudo, e não era aquilo que eu queria fazer. Então, há um sentimento de frustração muito grande quando a gente não tem certeza de nada, quando a gente vai fazendo e quando você está no meio, às vezes, daquele caminho, você fala, não era esse caminho que eu queria estar. Eu queria estar em outro caminho, eu queria estar fazendo outra coisa. Então, vem essa frustração. Você é assim? Você tem esse sentimento de frustração com você? Porque isso é muito, muito triste, né? Mas vamos, então, começar a entender como a gente pode mudar essa história. Você quer mudar essa história? Você gostaria de viver uma vida diferente?
Você gostaria de não viver tanta frustração? Você gostaria de estar num estado emocional diferente do que você está? Você gostaria de ter resultados diferentes do que você tem? Você gostaria de ser bem-sucedido? Você gostaria de tomar decisões e as decisões serem assertivas? Você gostaria de alcançar metas e objetivos importantes para você? Você gostaria que as pessoas te vissem de uma maneira diferente? Você gostaria de se ver de uma maneira diferente? Você gostaria de largar esse hábito de empurrar tudo para depois e começar a agir, a ter foco, começar a ter realmente resultados extraordinários? Você gostaria disso? Você quer mudar a sua vida? Mudar a sua história? Então vamos lá, gente, vamos lá. O primeiro passo para você fazer isso, para tudo que você está fazendo agora, é de verdade isso que eu estou falando, para tudo que você está fazendo, vou até falar mais devagar, para o que você está fazendo, e vamos lá, respira profundamente, e expira, joga fora, inspira e expira, inspira, e depois joga fora. Põe para fora esse ar que já oxigenou o teu sangue, o teu cérebro, e agora você já pode lançar ele fora e puxar de novo. Primeiro passo para você entender o que de verdade é importante para você é você começar a ter controle sobre você mesmo. Então, primeiro passo, por isso que eu estou te falando, respira e expira, inspira e expira. Puxa o ar e joga o ar para fora. Fecha teus olhos. Começa a descansar e acalmar a tua mente. Hoje foi um dia corrido, hoje foi um dia daqueles, mas agora é hora de você cuidar de você mesmo e começar a mudança, começar uma nova história. Então, primeiro passo para tudo que você está fazendo e respira. Segundo passo, faça uma relação aleatória. Vai fazendo uma relação aleatória de tudo que você precisa fazer nos próximos dias. Tudo. Então, se você vai ver essa palestra depois, para você vai ser fácil, porque você vai parar essa palestra agora, você vai parar agora, dá um pause nesse vídeo, faz isso, faça isso, você vai ver como vai funcionar. Dá uma pausa nesse vídeo. Quem está vendo ao vivo, depois reveja e faça isso, porque agora não vai dar tempo. Para tudo e faz uma relação. Acredita no que eu estou te dizendo. Isso vai começar a funcionar, sua história vai começar a mudar. Faz uma relação assim, não só vai fazendo. Coisas que você precisa fazer. Preciso ir para a academia, preciso marcar meu médico, preciso comprar uma roupa, preciso visitar uma pessoa, preciso fazer uma comida especial, preciso terminar de assistir aquela série, preciso fazer um trabalho escolar, preciso mudar, trocar meu carro. Vai fazendo tudo que você tem. Preciso ir na manicure, preciso arrumar meu cabelo, preciso ir no barbeiro. Vai e coloca tudo que você tem que fazer nos próximos dias. Arrumar minha cama, separar algumas coisas do meu guarda-roupa, preciso fazer isso. Então, você vai colocar tudo o que você precisa fazer nos próximos dias, pelo menos 10 coisas. E eu tenho certeza que você tem muito mais do que 10 coisas para fazer. Muito mais. Não me engane, que eu sei que você tem muito mais. Então, você vai pausar esse vídeo e você vai fazer uma relação com 10 coisas importantes, que você julga importante. É de acordo com o teu julgamento, é de acordo com a tua vida. Não precisa nem perguntar para ninguém, faça você. E depois que você colocou essas 10 coisas que você precisa fazer, você vai colocar lá na frente delas o número, vai relacionar com o número por ordem de importância. Então, a coisa mais importante de todas, dentre essas 10 que você está considerando mais importante de todas dentre as 10, número 1.
Depois, a segunda mais importante, número 2, número 3, e assim por diante. Pega a tua listinha e coloca de 1 a 10 qual é a ordem de importância de cada uma. Beleza? Até aí, tudo bem? Então, você entendeu? Primeiro passo, você vai respirar, você vai deixar oxigenar o seu cérebro, você vai passar para um estado de autocontrole, porque a vida está corrida e você está muito agitado, você está muito agitado. Então, agora vamos parar um pouquinho e vamos para o segundo passo. O segundo passo, faz essa relação de coisas que você tem que fazer nos próximos dias, faz lá, vai escrever, vai escrevendo, e depois que você escreveu, você vai colocar de 1 a 10 por ordem de importância. Escreve lá número 1, número 2, número 3 e assim por diante, de acordo com o teu entendimento de importância, está bem? E vamos para a próxima. Agora sim, dentre todas essas coisas que você colocou como importantes, você vai selecionar 3 que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Pode ser que aqui você não pode deixar de fazer de jeito nenhum, está lá no número 10. Pode ser que esteja lá no número 1, ou no número 3, ou 5, assim por diante, tá? O que eu quero que você faça é que você identifique 3 dentre aquelas 10 que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Só 3, tá bom? Então, tem 10? Tenho 10, Vera, mas deixa 7 de lado. Ai, mas vai ser difícil eu deixar 7 de lado. Esse é o primeiro exercício que você vai fazer. Isso já é para uma mudança do seu comportamento, já para uma mudança do seu hábito de procrastinar, do seu hábito de deixar as coisas importantes para depois. Você vai ter que realmente escolher dentre aquelas 10, 3, tá bom? Escolheu as 3? Beleza. Então, tá lá, listinha de 10, agora marquei com meu marca-texto lá bonitinho, com meu lápis de cor, com não sei o quê, marquei lá no meu, né, na minha agendinha, no meu iPhone, enfim, marquei lá agora o que é o importante. Vamos lá, continuando, tá? Afinal, você vai me perguntar que critérios que você vai usar para saber quais são as 3 coisas mais importantes. Isso é uma pergunta relevante? Vou até parar de novo de compartilhar esse slide, porque eu quero saber de você. Você acha que é importante você saber quais são os critérios pelos quais você vai definir importância nessa lista de 10? Sim ou não? Me fala aí. Eu tenho certeza que você vai falar que sim, porque é importante você ter critérios. Agora nós vamos para um próximo passo, então, que é um passo fundamental. Vou compartilhar de novo o slide e fazer de novo a pergunta. Afinal, que critérios eu vou usar para saber quais são essas 3 coisas mais importantes? Lembra? Pedi para você relacionar 10, pedi para de 1 a 10 você colocar em ordem de prioridade tua, de importância que você tem, e agora pedi para você tirar somente 3 de todas aquelas. E aí você me falou assim, mas que critério que eu vou usar? Que critério que eu vou usar para saber quais são as 3 mais importantes? Para mim, tudo aqui é importante. Que critério que eu vou usar? Então, vamos para a próxima que eu vou te falar. Aqui vai começar a sua transformação. Aqui começa a descoberta da resposta do porquê que eu e você deixamos realmente as coisas importantes para depois. Aqui começa a nossa mudança de mentalidade. E é só isso que você vai ter que fazer hoje. Você não vai ter que fazer mais nada. Só começar essa mudança. Não precisa se preocupar em já ser alguém top, não precisa se preocupar em fazer tudo que está naquela lista, não precisa se preocupar com nada disso. Se hoje, nesses minutos que nós estamos aqui juntos, você conseguir entender o porquê que você deixa as coisas realmente importantes para depois, ó, valeu tudo a pena. Falta um objetivo definido, e esta é a resposta para a pergunta: por que deixamos tantas coisas importantes para depois? Falta-nos um objetivo definido. Lembra que eu falei? Eu fiz um monte de cursos, eu fiz 2 faculdades que me consumiram anos e me consumiram um bom dinheiro,
um bom tempo, eu fiz depois outros cursos, eu fui fazendo várias outras coisas, e no fim não era nada daquilo que eu queria. No fim, hoje, eu estou fazendo o que eu realmente queria fazer. Por quê? Por que eu fazia daquele jeito? Por que eu vivia aquela vida fazendo coisas? E vai, curte aqui, passeia ali, faz um curso, estuda e tal, e compra, e gasta, e paga, e não sei o que lá. Por quê? Porque me faltava um objetivo definido. Olha, esse é o segredo. Esse é o segredo para tudo, para todo o nosso sucesso, para tudo que a gente quer ser bem sucedido, em qualquer área, em qualquer coisa, em qualquer situação que nós queremos ser bem sucedidos. Esta é a resposta: objetivo definido. A maioria das pessoas não sabe onde quer chegar. A maioria das pessoas anda que nem a Alice lá no País das Maravilhas, né? Quando ela tá perdidinha lá, e aí ela quer, não sei onde eu quero ir embora, quero sair, bababá, bababá. Aí ela encontra lá o coelho, acho que é, e aí ela pergunta, como que eu saio, como que eu vou daqui, como que eu saio daqui, bababá. Aí ele fala, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Aí ele falou, então, entra em qualquer dessas portas aí, que se você não sabe, qualquer lugar tá bom. Então, a maioria das pessoas vivem desse jeito. Não sabem onde quer chegar, por isso não consegue identificar o que é importante. Simples assim. Não sabem onde querem chegar, não conseguem identificar o que é mais importante. Hoje, você vai entender, você está entendendo aqui, que se você não tiver um objetivo definido na sua vida, na sua mente, nos seus projetos, você não chega a lugar nenhum. Como que pode, gente? Como a gente pode chegar em algum lugar se a gente não definiu onde é, como é, o que eu vou fazer, que resultados eu quero? Não é possível, isso é tão claro, não é claro, cristalino, que se a gente não tiver um objetivo definido, a gente não chega em lugar nenhum. Então, a resposta para aquela perguntinha, por que deixamos tantas coisas importantes para depois, começa a ser respondida aqui. Falta objetivo definido. Esse é o primeiro passo, tá? Então vamos lá. Você tem objetivo definido? Você sabe o que você quer da vida? Você sabe onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Para que você nasceu? Oh, para que você nasceu? Essa é uma pergunta típica, né? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui, nesse tempo, nessa época, nesse século, neste lugar, neste país, nesta cidade? O que, afinal de contas, eu estou fazendo aqui? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem e que a gente entende que se a gente não consegue responder, não consegue também identificar o que é mais importante para nós. Objetivo definido. Então, aqui, lembra o primeiro passo? Primeiro passo, respira, se acalma, relaxa, saiba que você demorou muito tempo para chegar até aqui, não vai ser de um minuto para outro que você vai sair dessa situação, saiba que demora, vamos com calma, relaxa, respira, expira e vamos lá, primeiro passo. Segundo passo, qual foi o segundo passo que eu falei para vocês? Faz aquela listinha, 10 coisas que você precisa fazer nos próximos dias, de 1 a 10, coloca lá a ordem de prioridade, depois separa 3 dessas e as 3 que você julga mais importante. Agora aqui está o terceiro passo, descubra onde você quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, vai ficar fácil você saber quais são as atividades mais importantes. Quais que você não pode deixar para depois. Se eu sei onde eu quero chegar, obviamente eu vou saber quais são as atividades mais importantes. Para mim hoje, exemplo, eu queria chegar nesse ponto aqui de trazer essa palestra para vocês. O que era mais importante para mim hoje? Se eu tinha 10 atividades, eram coisas que estivessem relacionadas com essa palestra. Então, preparar meu material, preparar aqui o meu espaço, ver se a minha internet estava ok, ver se estava tudo certinho, o horário, né? Não marcar nada para esse horário. Enfim, eu sabia que eu tinha que fazer essa palestra hoje, então, de 10 coisas que eu tivesse para fazer, 3 que eu fosse separar tinham que estar relacionadas com isso, no mínimo, né?
Tá? Então, este é o terceiro passo. Descubra onde você quer chegar. Descobrir onde quer chegar, descubra onde quer chegar, o seu desejo e seu objetivo, e descobrirá qual é a coisa mais importante. Olha, eu vou até ler, para ficar legal. O segredo. Descubra onde quer chegar, seu desejo e objetivo, e descobrirá qual é a coisa mais importante, aquela que não pode ser deixada para depois. Uau! Aí sim, agora você começa a entender por que você deixa tantas coisas importantes para depois, porque você procrastinou sua vida toda, porque você continua deixando as coisas, continua empurrando com a barriga, continua não tendo graça em muitas coisas que você faz. Você às vezes prefere sentar e assistir uma série do que assistir por exemplo, uma palestra. Por quê? Porque você não sabe onde quer chegar. A partir do momento em que você descobre onde você quer chegar, gente, isso é libertador. Isso é libertador, isso vai te levar para um novo nível na sua vida. Então, descubra onde você quer chegar. E aí você vai saber o que você não pode deixar para depois. Em resumo, as coisas mais importantes que nós deixamos para depois, em geral, é porque nós não sabemos que elas realmente têm valor para nós. Fazemos mil coisas, mas não aquilo que nós realmente precisaríamos fazer, o que vai nos levar mais perto dos nossos objetivos. Nós vivemos indecisos, de um lado para o outro, sendo levados pelas circunstâncias. Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Vivemos indecisos de um lado para o outro, levados por circunstâncias, porque não sabemos aonde queremos chegar. Defina onde você quer chegar e se abrirá um novo mundo para você. Essa é a verdade. Para alcançar esse novo tempo, tenha foco. Então, comece a focar naquilo que você realmente deseja. Diga sim para aquilo que você deseja e diga não para todo o resto. Gente, é sim, para o que eu preciso, é sim para o que vai me levar para o meu objetivo, é sim para aquilo que eu realmente devo fazer, é sim para aquilo que eu julgo que é importante, é sim para isso, para o resto é não. Se está interferindo nisso, é não. Diga não para quem for necessário, diga não para o que for necessário. Se estiver tirando você do seu foco, estiver tirando você do seu objetivo, diga simplesmente não. Diga sim para o que você quer e não para todo o resto. Não para todo o resto. Compreendeu? Tome uma atitude. Então, tenha foco e tome uma atitude agora. Sem ação, nem os objetivos e os sonhos mais desejados serão alcançados, sabia? Decida começar hoje. Seja atitude, é tempo de agir, é tempo de você fazer alguma coisa. Então, pronto, você descobriu que você precisa respirar, que você precisa saber as coisas que você precisa fazer, que dentre aquelas coisas você tem que selecionar aquelas que realmente são importantes, que o que é realmente importante está relacionado com seus objetivos, com seu projeto de vida, com seu propósito de vida. Descobriu que é preciso ter foco para chegar lá e agora está descobrindo que é preciso agir. Tome uma atitude, não dá para ficar bonitinho, bonitinha, de bracinho cruzado. Agora eu sei o que eu quero, deixa eu ficar aqui que o céu vai me mandar. O céu não vai te mandar. O céu não vai te mandar, não vai acontecer vai se abrir o céu e vai algo extraordinário. Eu sei, porque eu já passei por isso, que nós gostamos de esperar que algo aconteça de uma maneira sobrenatural. Quem é procrastinador, quem gosta de empurrar as coisas com a barriga, quem tem este hábito terrível, costuma acreditar que algo sobrenatural vai acontecer e os problemas vão se resolver. Não vão, gente, não vão. Se nós não agirmos, não vão se resolver por si só. Eu e você temos que tomar atitudes. Então, decida hoje, decida agir. Se você já sabe o que deseja e decidiu focar nisso, agora chegou o tempo de alcançar. Começa refazendo aquela lista. Lembra a lista dos 10? Refaz. Faz de novo uma lista de 10 coisas. Ou pega aquela mesma lista e faça de novo lá o de 1 a 10, o que é mais importante.
E o que for mais importante vai ser baseado naquilo que vai te levar mais próximo do seu objetivo. Quero mudar de emprego. O que você precisa fazer para isso? Ah, eu quero ter um filho, eu quero ter um bebê, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero reatar relacionamentos. Então, baseado nisso, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero melhorar minhas finanças. Baseado nisso, agora você vai fazer lá a sua relação de 1 a 10, o que é mais importante. E, novamente, vai escolher as 3 mais importantes. E, feito isso, deixa eu te falar. Chegou num momento em que eu quero te incentivar a continuar. Esse é o meu papel. É isso que eu faço. Eu aprendi que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de motivar as pessoas. Eu gosto de incentivar as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas crescendo. Eu não gosto, não tenho paciência quando a gente fica parada, sem fazer nada. Fica esperando lá a morte chegar. A banda passar ou qualquer coisa assim. Não tenho mais paciência com isso. Então, eu quero... o meu propósito é ajudar pessoas que querem ser ajudadas. E se você quer ser realmente ajudada, olha aí o que nós temos aqui. Nós temos as 2 outras palestras incríveis que eu vou fazer ainda essa semana. Uma no dia 28 de agosto, né? Ou seja, amanhã às 20 horas, ou às 20h30, acho que é 20h30, mas vamos ver, pode ser que seja às 20 horas. Então, uma que é o incrível poder de focar em uma coisa. Nós falamos de 3, mas agora eu vou amanhã falar para você como é incrível se você tirar de todas essas uma e focar naquela. Então, eu vou te ajudar a entender qual é a sua única coisa, aquilo que você deve focar em cada vez, de uma vez, tá? Uma de cada vez. Então, a palestra de amanhã é o incrível poder de focar em uma coisa de cada vez. E depois de amanhã vai ser às 15 horas, porque a gente tem muitas pessoas de Portugal que gostam de assistir, de outros países que gostam de assistir, e lá é bem mais tarde que aqui já. Então, a gente vai fazer às 15 horas, mas ficará gravada, nós vamos disponibilizar tudo aqui bonitinho, você pode assistir depois, não vai assistir ao vivo, mas vai assistir. Se não puder assistir, às 15 horas. Se puder, assista às 15, se não, assiste no outro momento. A segunda palestra, então, é como podemos vencer as coisas que roubam o nosso tempo. É assim que eu vou te ajudar. Primeiro, falando para você sobre o incrível poder de focar em uma coisa de cada vez. E depois, conversando com você sobre como podemos vencer as coisas que roubam o nosso tempo, dia 28 e dia 29 de agosto, amanhã e depois de amanhã. Tá? Então, essa é uma maneira que eu posso te ajudar. Mas tem mais uma maneira. Um workshop. O que é um workshop? É um tempo que nós vamos estar juntos, um tempo maior, onde a gente vai poder trocar mais experiências, onde você vai poder perguntar ali, ao vivo, vamos estar conversando. E esse workshop será no sábado, das 9 às 12 da manhã. Sábado, dia 31 de agosto, das 9 às 12 horas. O procrastinador vai dizer assim, é muito cedo, não quero, vou gastar 3 horas do meu sábado, eu não quero, mas eu vou dizer para você, quer sim, você quer, você pensa que você não quer, mas você quer. Então, no sábado, dia 31 de agosto, das 9 às 12, nós vamos estar juntos e vamos falar sobre a seguinte colocação, sem tempo a perder. O nome do nosso workshop é Sem Tempo a Perder. Se você tem tempo a perder, não precisa vir. Se você está aí, né, gastando, jogando tempo pela janela, ai, nossa, eu tenho tanto tempo que eu não sei nem mais o que eu faço, vou desperdiçar um pouco. Não precisa vir. Mas se você não tem tempo a perder, e eu creio que a maioria não tem tempo a perder, então eu te espero nesse workshop no sábado, dia 31 de agosto, das 9 às 12 horas. Esse nós vamos mandar o link, tá? Esse não vai ser aqui esse não será pelo YouTube. Então, você precisa entrar lá na minha página, @VeraDelBoni Mentora, dizer, eu quero participar do workshop e eu vou te mandar o link dele. Tá? Esse vai ser diferente. Então, não tem como você assistir pelo YouTube. Tá? Então, olha, as 2 palestras, amanhã e depois, amanhã às 20 horas, depois de amanhã às 15 horas,
mas pode assistir, vai estar gravado e vai estar aberto no YouTube a hora que você quiser, você entra e assiste, tá? E o workshop, gente, vai ser maravilhoso. Vai ser assim um abrir de mente para você, vai ser um novo começo mesmo, vai ser você ratificando que você realmente quer mudança. Uau, vai ser tremendo. Então, eu quero esperar você, eu quero contar com você nesse workshop, tá? Que se chama Sem Tempo a Perder. As inscrições para o workshop, você então pode fazer lá pelo arroba, pelo Instagram. Entra lá, me manda um direct. Vera, quero participar. Vera Delboni, mentora. Ou você pode mandar pelo meu WhatsApp, que está aí, olha. Depois, se você não pegou agora, você entra de novo nessa slide aqui que você pega o meu número, tá bom? E manda lá pelo meu número. Quero participar do workshop. Corre lá, garante sua vaga. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Gente, muito obrigada. Olha, parece que não, mas já passou um bom tempo que nós estamos aqui. Olha que maravilha! Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse tempo investido tenha valido a pena, porque é como eu disse, nós não temos tempo a perder. Nós não podemos desperdiçar, eu não quero desperdiçar meu tempo, eu não quero desperdiçar nada. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. A gente tem que fazer o nosso melhor. Então, eu quero, nesse momento, me despedir de vocês. Eu quero já deixar agendado para amanhã. Por favor, estejam amanhã. Vai ser top, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que amanhã você vai aumentar ainda mais essa sua vontade de uma vida transformada. Essa vontade de se tornar uma pessoa focada, uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem excelentes resultados, uma pessoa que não fica mais enrolando, uma pessoa que arruma tudo, arruma armário, arruma tudo, limpa o carro, tira as bagunças do carro, leva o carro para consertar, vai no médico, faz os exames que tem que fazer, visita quem tem que visitar, faz os cursos que tem que fazer, traz os trabalhos de escola, faz tudo. Enfim, você vai se tornar essa pessoa maravilhosa e eu vou me tornar isso junto com você. Nós vamos juntos, ó, juntos, estamos coladinhos. Então, eu espero você na próxima palestra que é amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E façam comentários, assina meu canal, porque o meu canal, coitadinho, não tem quase ninguém. Assina lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Curte também. Tchau.